formação de pais guerreiros, na aula que eu fiz, eu declinei tanto a expressão Alexandros, que se encontra na segunda declinação, quanto também essa expressão abreviada, que se encontra na terceira declinação. Nós sabemos que a segunda declinação, ela tem as suas determinadas terminações, né? Que são as suas desinências, principalmente os, entre elas, né? Os também. E a terceira declinação, ela já termina mais com consoantes, É por isso que a expressão Alexandre ela se encontra declinada na segunda declinação. E a expressão mais abreviada, né, Alex, ela se encontra na terceira declinação. E eu mostrei, né, sobre a diferença que muitas das vezes quando se está declinando uma palavra, um termo de construção gramatical, quando se está declinando diante do grego ali ou do latim, você pode encontrar uma substituição de palavra, como eu dei por referência, né? A expressão Alex, aqui, ó, Alex, que no nominativo, no genitivo, e no dativo, no vocativo, aqui, ó, que no nominativo ela se encontra com esse formato, no genitivo ela já se encontra com esse formato aqui, no dativo ela já se encontra com esse formato, Alec. No acusativo ela já se encontra com esse formato, Alec. E no vocativo ela já se encontra com o mesmo formato do nominativo. Agora você observa que em vez do que se, agora nós temos o capo, que é a substituição, né? Nós temos o que se aqui e aqui, só que aqui nós já temos o capa. Aqui, ó, aqui nós já temos o capa. E eu falei por quê? Porque no grego, quando a palavra, muitas das vezes, para ela não ficar com uma fonética ali difícil, se trabalha desta maneira, entendeu? Observa também o mesmo formato de expressão, é a expressão córax. Córax. Isso aqui é a expressão o couvo, né? No nominativo. No genitivo aqui, ela se encontraria coraxo. Saindo na frente para vocês verem, ela se encontraria dessa maneira, coracos, né? Opa, aqui, isso aqui. Observa que ela já muda, entendeu? Ela já muda. Se você pegar a expressão fulaxe, que é no nominativo, entendeu? Que é o guarda, quando ela vai para o genitivo, ela muda. Isso aqui muda. Aqui, ó. Orfulacos, né? Orfúlacos, melhor dizendo, que tem um acento agudo aqui. Orfúlacos. Então muda, é isso aqui. Por quê? Primeiro, o grego, como eu estou falando, principalmente na terceira declinação, que termina com consoantes, formalmente, ali é um padrão que termina com consoantes,
principalmente essa daqui, que é o nosso caso aqui, ela é substituída e quando é declinada, em alguns casos, ela é substituída pelo capa. Porque isso é como eu falei, é uma assimilação. Isso é uma assimilação fonética. Assimilação fonética. Entendeu? Muitas das vezes, para não deixar a fonética difícil. Aqui, ó, para não deixar a fonética difícil. Então se trabalha desta maneira aí. Se você observar muitos casos saindo da frente, para você ver, diante do grego, se encontra dessa maneira, essa alternação de fonética aí, entendeu? Você vai ver esse composto diante dessa consoante aí que se, quando você pega, como eu falei, esses casos oblíquos aqui, o genitivo, o dativo e o acusativo, principalmente esses dois aqui ó, oblíquos, eles mudam, eles têm essa, o que é chamado de alternância fonética. Alternância fonética, né? Ou essa modificação aí morfológica, como alguns chamam também, essa simplificação morfológica, é tanto uma assimilação fonética quanto também uma simplificação morfológica. Muitas das vezes, para não deixar, como eu falei, a expressão difícil de se pronunciar, a dicção quando fosse falar. Então são regras, por isso que eu mostrei não só essa expressão Alex, como também em outras expressões que o sufixo da palavra ela vai mudar, porque é o sufixo a parte final, como nesse caso aqui, que é o tema, né? O tema ali da terminação, que no nosso caso é o que se, ele sofre uma mudança para o quê? Para a capa, né? Por conta disso. Lembrando que quando também se encontra em oblíquos, é de natural sofrer essa mudança, entendeu? Antes da desinência, aqui, ó, antes da desinência, o que é a desinência? A terminação. É a terminação, que é a parte final. Você pode ver aqui, antes aqui da desinência, que é a terminação, não nesse caso, na parte final, você tem essa mudança, que é do que se para o capa, entendeu? Essas são algumas regras, saindo da frente para você ver que se encontra diante do próprio do grego. É uma assimilação fonética, como eu estou falando, é uma simplificação morfológica, quando você adiciona esse sufixo aí. Se você pega a própria expressão faláxia, se eu não me engano, aqui desse modelo aqui, ó, olha que expressão. Às vezes você vai ler, se você for ler no pé da letra aqui, isso aqui é um F, ó, isso aqui é um A, aqui é o nosso L, o nosso A. Aqui é o gama, que é a terceira letra do alfabeto grego. Aí você colocaria aqui assim, e aqui é o que si. Aí você poderia ler falar de si. Entendeu? Porém, quando você vai declinar essa expressão, na verdade, ela tem um agudo, seria falar mais rápido. Quando você lê, você vai ler ela assim. Falar-se. Olha aí. Entendeu? Desse modelo aqui, você vai ler ela como falanx, na verdade. Por quê? Porque é uma substituição. Lembrando
é uma assimilação da fonética para a fonética não ficar difícil. Então isso se encontra dentro do próprio grego. Olha para você ver, analisa. Por isso que nessa expressão, falax aí, que na verdade seria falanx, que ali seria fileira, quando você coloca ela, declina ela, ela vai ter alteração, ela vai ter alternância de fonética, entendeu? Quando você coloca ela no genitivo aqui, ó, no genitivo, ela vai se encontrar dessa maneira aqui. Entendeu? Essa aqui, lembrando que é a expressão fileira, phalanx. Quando você, aí ela vai ficar desse formato aqui. Olha lá. Esse aqui, eu vou colocar 2G, 2G, na verdade 2 gama, já que é o grego, 2 gama não. Aqui é um N, aqui é um N, e aqui fica sendo um G, e aqui um S. Phalanx. Olha para você ver como muda. Olha aqui, ó. Mudou o que se para, olha, toda essa partícula. Porque isso é uma regra da própria língua. É uma regra tanto diante da língua grega, é uma regra tanto da língua latina, em qual outros casos eu já vinha mostrando, né? Em qual outros casos aí eu já vinha falando. Não é nada de paganismo, mas sim é regra da própria língua. É um processo de assimilação morfológica entre a própria fonética e a própria declinação. Aqui, ó, diante da própria declinação, quanto diante da própria fonética, tem esse processo que é uma simplificação morfológica ou uma assimilação fonética, para que a fonética não pudesse ficar difícil, tem essa substituição. Que esse estudo possa ser compreendido por aqueles que vê essa determinada aula.